Olá, estamos de volta com o Mega Cana Podcast. Ao meu lado, a minha parceira de trabalho, jornalista, Adriana, tudo bem? Bem demais. Bora Prazer estar mais aqui um? para mais um bate-papo daqueles, né? Doutora Lidiane, prazer tê-la aqui. Doutora Lorena, nós vamos falar sobre um tema importante, né? Reforma tributária, algumas coisas que as pessoas sempre têm dúvidas, principalmente os produtores. Eu acho que é bom para a gente esclarecer. Elas estão aqui representando o Fernandes Reis Amaral Advogados. É um prazer tê-las aqui com a gente, tá? Prazer é nosso, Keila, Adriana, boa tarde para vocês. É um prazer participar desse evento, né, que contribui tanto aí para o setor sucroalcooleiro, e nós estamos honradas de estar aqui contribuindo também com informações jurídicas, né, para aí o esclarecimento dos produtores rurais, para o setor mesmo, né, esperamos contribuir aí de forma efetiva. Então, para a gente começar, conta um pouco para a gente como que está essa questão da reforma, os pontos que você considera relevantes e que os produtores têm que ficar atentos. Vamos lá, Keila. A reforma ela já é uma realidade, né? Tantos anos aí correndo aí com isso para aprovar e no final de 2023 a emenda constitucional 132 foi efetivamente promulgada, então ela já faz hoje parte da Constituição. E essa reforma, né, ela é chamada reforma do consumo, por quê? Porque ela vai afetar diretamente todos os tributos que são hoje devidos na cadeia de consumo, né? Aqueles tributos que são PIS, COFINS, o IPI e o ISS. Né? Então, ela vai afetar e modificar tudo isso. Né? E depois disso, depois dessa promulgação da emenda constitucional, qual que é a fase que nós passamos agora? É a fase de implementação dela, né? Com a edição de leis complementares que vem para regulamentar. No ano de 2025, a gente teve aí a votação e aprovação e publicação da Lei Complementar 124, que regulamenta e institui efetivamente os programas do CBS e IBS, que são os dois tributos agora que vão entrar em substituição a todos esses outros tributos aí que eu falei, né? Na verdade, inicialmente seria para ser um tributo só, que seria o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, só que em estudos aí entendeu-se que seria melhor ter dentro do IVA esses dois tributos, que são o CBS, de ordem federal, e o IBS, que vai ser a arrecadação dele destinada aos estados e municípios. Então, a fase que a gente está hoje, a gente teve aí a efetiva publicação da Lei Complementar 214, que ela trouxe a instituição mesmo das regras para o CBS e o IBS, instituiu a alíquota, que a gente vai ficar com ela em torno de 25% a 27,5%, a depender aí do produto, da operação. E hoje a gente está nesse pé. E aí agora a gente tem em votação no Congresso, está em tramitação no Congresso, o projeto de lei 108, que ele vai instituir o Comitê Gestor do IBS. Esse Comitê Gestor, o que é o papel dele? É definir sobre essa distribuição da arrecadação do IBS, porque como vai ser um imposto só para estados e municípios, então o comitê ele vai definir aí, trazer as definições sobre essa distribuição, e ele traz também as regras da reforma que vão interferir na parte sucessória aí, que é o ITCMD, que a minha colega Lorena sabe falar aí sobre o assunto. E é uma parte muito importante, né, Keila? A gente está aqui num evento com muitos produtores. Então, já vou emendar essa pergunta aqui para a doutora Lorena. Quais são os impactos, né, da reforma tributária no planejamento sucessório, doutora? Primeiramente, boa tarde, Adriana, Keila, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Em termos de planejamento sucessório, a gente tem hoje o impacto do ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. O ITCMD, o grande impacto que a gente vai sentir no planejamento sucessório é relativo à alíquota e base de cálculo dele. Porque se hoje você tem uma alíquota bem menor, a gente vai ter uma instituição de uma alíquota de até 8%. Isso impacta no planejamento sucessório, porque o planejamento sucessório é doação e holding, né? As holdings familiares, que o pessoal fala muito de blindagem de patrimônio, né? De planejamento patrimonial. E quando você vai constituir a holding, no caso de ocorrer essa doação, a integralização do patrimônio e a doação das cotas sociais da holding, que a holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, a gente vai ter o impacto do ITCMD, porque ele incide sobre a doação. Se hoje a gente tem uma alíquota em Minas Gerais, por exemplo, de 4%, né, na doação e 5% em transmissão em caso de falecimento, a gente vai passar a ter um teto aí de 8%, né, de até 8%.
Então, uma mudança significativa relacionada ao planejamento sucessório é que o PL ele prevê essa obrigatoriedade de progressão da alíquota. Os estados vão instituir essa progressão. Se Minas hoje ele está de 4, né, de 4 e 5, acredito que ele não vai fazer uma redução aí da carga tributária, eu acredito que ele possa chegar nessa tributação de até 8%. E o máximo de 8% ele vai ser aplicado em grandes patrimônios. Então, quando a pessoa for fazer, né, o inventário das cotas sociais de uma holding, ou então do próprio patrimônio, uma doação, ele pode ser tributado em até 8% se no Estado for regulamentado, né, tiver um critério objetivo de grandes fortunas, de grande patrimônio. Gente, e pensar o seguinte, pela experiência que a gente tem, no agronegócio, quando fala em sucessão familiar e holding, é muito forte, né? E é um setor, né, o maior PIB do país, negável, vai sentir bastante, né? Eu acredito que tem um grande impacto. E até essa é a minha pergunta. Na reforma, por exemplo, quais são os principais pontos que estão ligados ao agronegócio? Keila, então, a reforma, qual que é o objetivo da reforma? Sempre foi veiculado, é trazer a simplificação. Nosso sistema tributário ele é muito complexo, o sistema de arrecadação, né, porque a gente tem aí tributos federais, tributos municipais, estaduais, tudo isso traz muita complexidade para as pessoas jurídicas, para as pessoas físicas também, mas principalmente para as pessoas jurídicas, porque elas são as contribuintes desses tributos sobre o consumo. Então, a ideia seria simplificar, exatamente colocando um imposto só, que é o IVA, e dividi-lo em dois tributos aí para federal e um estadual municipal. Então, a ideia é extinguir essa questão da cumulatividade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um problema, uma discussão muito grande em cima de tributação em cima de tributação, né? A gente tem vários elos na cadeia do consumo, que vem desde lá do produtor até chegar no consumidor final, e nessa cadeia a gente tem a gente chama de bitributação, né? Que um produto foi lá no início da cadeia tributado com PIS e COFINS, depois ele é tributado com ICMS em cima daquele mesmo valor que está lá do PIS e COFINS. Então a reforma vai buscar tirar isso, vai ter uma não cumulatividade plena. Então, aquele imposto que foi pago num ponto da cadeia, é esperado que ele não seja cobrado na cadeia posterior, né? E ainda que ele possa ser utilizado como crédito, né? Ou seja, se o produtor, por exemplo, hoje, ele vendeu a produção dele, ele comprou o insumo dele com PIS e COFINS, ele pode, né? A ideia é que ele possa se creditar desse imposto que ele pagou, né, no insumo, para quando ele for fazer a venda dele, ele compensar esse valor no mesmo CBS e IBS que ele vai ter que pagar. Hoje ele paga dessa forma, então vai ser diferente. O CBS e IBS vai ter incidido lá no insumo que ele comprou, mas quando ele for vender, para ele pagar o CBS e o IBS dele, para o IBS e o CBS dele para vender, ele vai ter esse crédito que ele pagou no insumo. Então a ideia é essa, é de simplificar, né? Só que o que é o ponto negativo disso que o pessoal vem trazendo? É que hoje o agronegócio ele é um setor que tem um regime diferenciado tributário. Hoje ele já tem essa proteção constitucional. Por quê? Porque é o que garante o alimento na mesa do brasileiro, né? Então ele tem que ser um setor que ele não pode ser onerado excessivamente pela carga tributária. Então hoje o agro ele tem aí muitos benefícios fiscais, aplicação de alíquota zero para PIS e COFINS, isenção. Então o medo do setor é exatamente perder esses benefícios e com a carga tributária maior do CBS e do IBS, ele vira a ser onerado, embora ele também vai ter um regime tributário diferenciado agora nesse sistema, ele vai ter redução de alíquota, vai ter aplicação de alíquota zero para aqueles produtos que fazem parte da cesta básica, mas mesmo assim, no final das contas, embora tenha novos benefícios, às vezes eles não compensem e cheguem ainda a ficar um valor mais alto a se pagar. Então essa é a discussão que a gente tem hoje principal em cima disso. Mas a intenção é simplificar. E qual que é um ponto negativo também hoje? Que o produtor ele tem que se estruturar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, na adaptação dos sistemas. Vai ter que ter contratação de software, de pessoal treinado, um sistema contábil. Então, isso vai gerar um gasto, vai gerar uma despesa. Então, um ponto que a gente fala que quando ele está aí previamente preparado, com uma assessoria jurídica, contábil, preparada para ir adaptando ele aos poucos, que a reforma ela vai ser, gente, ela tem a previsão de ser finalizada em 2033, certo? Então, a gente vai começar agora, em 2026, uma fase de testes, tá? Uma aplicação pequena da alíquota de CBS e IBS, uma redução ali do PIS/COFINS, do que ele pagar de CBS e IBS, ele vai poder compensar
no PIS/COFINS, que ainda vai estar sendo cobrado. Em 2027, aí a gente entra efetivamente com o CBS e extingue o PIS/COFINS, então começa a ser cobrado só o CBS. E de 2029 a 2032, é previsto uma extinção gradativa do ICMS para a entrada do IBS, né, do ICMS e do ISS. Então, a gente tem um período longo, só que aquele que deixar para fazer em cima da hora, com certeza ele vai pagar mais caro para se adaptar, né, e isso vai impactar no fluxo de caixa dele, com certeza. Falando especificamente do setor, né, que a Mega Cana está inserido, que é o setor sucroenergético, existe algum ponto, né, que as indústrias, os produtores tenham que ter uma atenção maior nesse momento? Olha só, Adriana, o que a gente vê é essa questão da não cumulatividade mesmo, que é um benefício maior que está sendo divulgado, né? Que por exemplo, no caso do etanol, eles estão prevendo aí para que o imposto seja pago inicialmente todo no início da cadeia, que seria ali na usina, para exatamente a gente evitar sonegação, as fraudes que a gente vê por aí, então vai ficar um processo mais simplificado. Então, o ponto de atenção seria realmente se preparar previamente. Tá? E a gente tem ainda a questão do imposto seletivo, que a reforma também vai trazer esse outro imposto, que ele é falado hoje como imposto do pecado. Porque o imposto que vai ser criado, ele vai ser cobrar a parte do IVA, tá? Então a gente vai ter a cobrança do IVA, vai ter a cobrança desse imposto, vai ser sobre produtos que são ruins para a saúde e para o meio ambiente, digamos assim. E tem uma lista, hoje já tem pela lei complementar, que já foi aprovada, já temos aí uma lista desses produtos, mas alguns aí, os setores estão se mexendo, por exemplo, o açúcar. Bebidas açucaradas estão lá elencadas na lista dos produtos que fazem mal à saúde. Então, o setor está se movimentando para não ter essa inclusão, né, exatamente não ter esse impacto e o setor poder se aproveitar, continuar se aproveitando dos benefícios de redução de alíquota, né, e não ter essa alíquota a mais ainda para pagar. Então, é isso aí, se preparar previamente, que eu acho que é o ponto mais importante. Doutora Lorena, eu recebi uma informação, um pedido de esclarecimentos aqui que eu achei muito interessante, né? A gente falou sobre a base de cálculo do ITCMD nas rolos familiares. E a pessoa quer saber o seguinte, como avaliar a dimensão do impacto? Como que é a incidência nos dias de hoje? Como ficarão as holdings que já estão constituídas? Então hoje, como eu comentei, a gente tem aí em termos de doação 4% e falecimento 5% do ITCMD. Nós temos que pensar que a hora de fazer o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial é agora. Por quê? Porque a gente acaba tendo um reflexo do impacto não só da alíquota, mas também da base de cálculo. Porque a base de cálculo hoje, ela é calculada, um pouco de retorno, ela é calculada sobre o valor patrimônio líquido empresarial. Então, é ativo menos passivo, você encontra o patrimônio líquido da empresa para você aplicar a base de cálculo. E a gente vai ter o aumento da base de cálculo, porque a base de cálculo com o PL 108, eles estão prevendo que ela vai ser aumentada. Então, a gente, além de ter um aumento da alíquota, a gente vai ter um aumento da base de cálculo. Ela vai ser calculada, ela vai levar em conta uma projeção de crescimento da empresa. Tá? Uma projeção futura de crescimento. Então, isso está no PL. Então, a gente não sabe se isso vai ser votado, ele tem sofrido muitas emendas, né? Está no Senado hoje para votação, mas a base de cálculo ela vai se estender. Então, hoje, quando a gente tem o patrimônio líquido e alguns estados ainda considerando cotas sociais, às vezes ele considera assim, o valor informado da cota social, do capital social. Então, a minha cota, vamos supor que eu tenho 1 milhão de cotas sociais, eu vou informar o que está no contrato social. A gente tem essa avaliação de mercado hoje, alguns estados aplicando, Minas aplica, né, e São Paulo também aplica como valor de mercado, mas hoje a reforma ela vai colocar, ela está pensando em colocar, né, se isso também realmente for sancionado, ela vai colocar a base de cálculo levando em conta a projeção de crescimento da empresa, inclusive como fundo de comércio. Então, os impactos em termos de planejamento sucessório, né, e planejamento patrimonial, vai ser grande. Então, assim, agora é hora de se fazer o planejamento e quem já estruturou a holding, quem já tem a holding constituída, ela precisa verificar essa estruturação
para saber se efetivamente houve a doação das cotas sociais. Porque se as cotas estão indo só no nome do proprietário, quando ele vai fazer a integralização, né, de todo o seu patrimônio na hold, se ele não fez a doação, e se vier a reforma tributária, ele vai acabar incidindo nessa base de cálculo maior e também nessa alíquota que pode chegar até 8%. Realmente a questão é planejar. Keila, Não se tenho não dúvida. bastassem todos os aspectos econômicos, né, que todo mundo tem que ficar atento, também os aspectos jurídicos, né? É verdade. Eu gostaria de agradecer, doutora Lidiane, a participação, doutora Lorena. Muito bom, é sempre bom a gente poder informar o nosso público, né? Para já prevenir e começar realmente a fazer esse planejamento que é tão importante, né? A gente se vê brevemente.